fantasma do comunismo na plateia, né, gente? Então, assim, é o que mostra como a Veneta... Qual é o perfil da Veneta? O que a Veneta busca enquanto editora? E aqui na CCXP, onde a gente tem um Artis Valley imenso, com vários quadrinistas, aqui nessa mesa com vários autores da Veneta, eu queria perguntar aqui para Rogério e para Letícia sobre essa presença do quadrinho nacional. Vocês acreditam que a Veneta pode ser chamada de uma editora, de certa maneira, incubadora do quadrinho brasileiro? Boa noite. Não vai aparecer o texto para eu ficar lendo? A Veneta, a gente procura publicar o melhor quadrinho do mundo, é isso. A gente procura publicar o melhor quadrinho da Europa, o melhor quadrinho do Japão. A gente está lançando o melhor mangá lançado neste ano, que é Ikkyu. E acontece que uma boa parte do melhor quadrinho produzido no planeta, neste momento, está sendo produzido no Brasil. É uma coisa que, assim, durante anos... A gente falou, durante anos as pessoas, os profissionais falavam, tal, não sei o quê. Eu, durante anos, fui para o exterior, levava quadrinhos brasileiros e ninguém tinha muito interesse. Mas você vê o Angola Janga, né, assim, o Cumbi ganhando o Eisner, né, do Marcelo de Salete, o prêmio Ecumenique, que o João Pinheiro ganhou em Anguleme também. Quer dizer, isso daqui está numa onda, sabe? É muita coisa. Estou falando dos livros da Veneta, mas também de outras editoras, independentes até, que estão sendo publicados lá fora e está acontecendo. Então, assim, a Veneta publica o melhor quadrinho do mundo, inclusive os brasileiros. E acho que tem uma coisa que é legal também, que eu queria reforçar, que a gente publica os melhores nacionais e internacionais, e a gente tem uma preocupação muito grande de também levar para fora os nossos artistas. Então, a maioria dos nossos livros está sendo publicado em mercados do mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, o Rogério já falou aqui de todos os prêmios que a gente ganhou. Então, acho que tem uma coisa de incubadora do quadrinho nacional e de embaixadora do quadrinho nacional lá fora também. E vamos aproveitar essa deixa que Letícia deu aqui para falar com o Marcelo, que é um autor publicado no exterior, né? Vencedor de Eisner, gente. E, Marcelo, eu acho que a gente pode dizer agora que praticamente todos os quadrinhos que você publicou estão lançados pela Veneta, né? Dá para dizer praticamente que só talvez alguma história curta ou outra, mas assim, agora com Noite e Luz, que é o seu primeiro trabalho, a gente tem um catálogo completo de Marcelo de Salete na Veneta. E eu queria saber, dentro de todos os temas que você aborda nas suas obras, como que ter a Veneta como casa se relaciona com o seu próprio trabalho? Como que autor e editora estão lado a lado também naquilo em que acreditam? Olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, ainda mais do lado desse time maravilhoso, incrível, de quadrinistas que eu admiro demais. E encontrar a Veneta... Em 2000, estava lembrando outro dia com o Rogério que ano que vem nós temos já 10 anos de lançamento do Cumbi. E mais ou menos 10 anos atrás foi quando eu mostrei o projeto do livro para o Rogério, não é? A gente começou a conversar e era um grande sonho poder ser editado por uma editora assim, com esse interesse no quadrinho nacional e com esse interesse também em trazer coisas novas, diferentes, abordar outros temas dentro desse universo do quadrinho nacional. Então, fico muito feliz de poder ver esse livro agora sendo reeditado novamente pela Veneta, o Noite e Luz, que é um quadrinho que foi publicado inicialmente em 2008 e era uma reunião ali das minhas primeiras histórias e interesses dentro dos quadrinhos, quando eu estava já pesquisando sobre trabalhos mais históricos, não é? Que resultaram no Cumbi e no Angola Janga também. Mas, enfim, foi meu primeiro laboratório de quadrinhos. E foi ótimo ver isso ser republicado agora pela Veneta também e está acessível para vocês. Perfeito. Já a Carol chegou... Já a Carol
chegou mais recentemente à editora, né? Mas é interessante saber que a Carol, ela teve a Veneta, ela já contou isso, que ela teve a Veneta como também parte da sua formação enquanto quadrinista, né, Carol? Você já comentou isso, assim, que lendo trabalhos publicados pela Veneta, como que é ser publicada por uma editora que você lia e também como que você pegou essas referências e trouxe para os Siriricas Tristes? Ai, gente, boa tarde, tudo bem, gente? Eu acho muito chique, né? Eu comecei... Meu contato com quadrinho adulto, né, é meio tardio, assim. Há 10 anos que eu li minha primeira graphic novel, digamos assim. E a Veneta já, desde o início, estava nessa jornada, né, de voltar aos quadrinhos, de saber o que está rolando na cena. E agora poder publicar, assim, tudo que eu fiz de quadrinho até hoje foi pensando em publicar na Veneta. Louca. Calma, né? Para tanto. Não, um pouco sim, porque as leituras foram me formando, né? Foram me inspirando a fazer esse tipo de quadrinho que não é necessariamente mainstream, né? Eu acho que eu lido com temas tabus, eu falo de coisas que ainda, infelizmente, não são tão bem aceitas, como esse Siriricas Tristes. Então, saber que tem uma editora que topa, né, publicar esse tipo de trabalho incentiva que eu continue fazendo, né? Porque tem hora que se bate aquela crise existencial, você fala, nossa, pra que, gente? Pra que fazer isso? Só tomando esculacho na internet. Mas tendo esse aval, né, de que, pô, é um trabalho importante em algum ponto, em alguma perspectiva, me motivou bastante. Acho que é a única editora que esse livro seria possível, assim, de ser lançado, para o bem e para o mal, né? Eles estão perdendo cliente agora, né? Pessoas declarando que nunca mais vão comprar a Veneta por causa do meu livro, mas foi mal. A gente morre de orgulho, Carol. Amo. De jeito nenhum, né, Carol? Ana, e o Beco do Rosário já tinha sido publicado, né, pela Veneta, agora a gente tem Viaduto, que é um lançamento da CCXP. Eu sei que todo o seu processo de produção é muito minucioso, é muito detalhista, ele é demorado também, de certa forma, né, por causa de todas as técnicas que você usa. Mas eu queria saber o que de Beco do Rosário, para quem leu Beco do Rosário, o que essas pessoas encontrarão agora em Viaduto? Como que essas duas obras se conectam? E também por essa arte que eu acabei de comentar, que é uma arte espetacular. Bom, então, assim, primeiramente, eu queria assim desafiar um pouco essa noção de que, por fazer no tradicional, né, assim, utilizar papel, tintas, a arte seja mais demorada. Não é tanto assim. Olha só. Não é tanto assim, não, ao contrário, até porque é tudo uma questão de prática, né? E o que eu vejo, né, assim, o que me fez, por exemplo, entre a primeira edição do Beco do Rosário, né, antes de fazer a edição com a Veneta, né, e a edição com a Veneta, um problema do quadrinho nacional, é que é o meu primeiro projeto autoral. E os projetos autorais sempre são muito difíceis da gente encontrar espaço e financiamento para fazer, né? Então, eu me lembro que eu tive que parar por quase 2 anos, né, a produção do Beco do Rosário, como a Veneta publicou em 2020, né? Porque eu tive que trabalhar para uma editora de lá de fora da França, fazendo um quadrinho que não era autoral, né? Então, o que eu vejo, assim, que eu sou muito grata à Veneta é por ter acolhido esse meu trabalho autoral, sabe? Depois de passar tantos anos produzindo coisas de outras pessoas, né, de outros autores, ter feito, então, essa acolhida para o meu trabalho. E daí saiu o Viaduto, né, também, que eu digo, olha, vamos dar uma sequência, né? Porque eu tenho muitos projetos que eu quero fazer, né, em termos de quadrinho autoral, né? E assim, o Viaduto, ele vai pegar a cidade de Porto Alegre, de onde eu venho, né, e que é onde se passa o Beco do Rosário, onde ficava o Beco do Rosário, né, dali a 10 anos depois, ou seja, a gente está na década de 30, a gente está num período, né, no governo Vargas, a gente está num período que o fascismo começa a colocar de novo, como hoje em dia, né, a cabeça para fora do bueiro. Então, a gente está lá em Porto Alegre com uma obra muito grande, que afeta a vida de muitas pessoas, né?
e de uma forma muito até tecnocrática, muito autoritária, né, impondo essa modificação urbana para as pessoas que moram lá, e muitos deles são os personagens aí que vocês podem ver na tela, né? E o viaduto é isso, o viaduto é esse momento, outro momento da cidade, dos personagens. Agora, passando para o João, que também está aqui no nosso time de autores. João, Carolina é um sucesso, né, da sua parceria incrível com a Sirlene, e eu acho que nessa obra a gente consegue perceber muito para onde o seu olhar também está voltado. Mas eu fiquei sabendo que tem novidade que você está preparando. Então, por mais que eu tenha iniciado a pergunta falando de Carolina, eu queria que você falasse sobre a novidade que você está preparando aqui. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação também estar com vocês aqui hoje. E a Veneta, que é a editora querida da nossa casa, né? Nossa firma, né? Como a gente fala. Mas, então, eu tenho esse quadrinho, A Tragédia dos Cães, que ele é um pouco de um... tem uma ligação de fato com a Carolina, que é essa vontade, essa coisa que muitas vezes foi provocada pela própria Veneta, pelos livros do Marcelo, por exemplo, pelos livros do Quintanilha, né, e outros quadrinistas que a Ana agora também está publicando, e são referências para falar da nossa realidade, né? E acho que a Veneta dá muito essa abertura, assim, essa busca essas coisas. Então, é um quadrinho que eu sempre quis fazer, mas que eu precisei passar por um período de aprendizado, digamos assim. Continuo querendo aprender a fazer quadrinhos, né, a desenhar as nossas coisas, desenhar os cenários urbanos que eu vivi e cresci, mas que agora, de fato, ela se materializou nessa história que já vem de uma longa data, assim, né? Desde que nós terminamos o Carolina, o projeto posterior a esse já foi essa ideia dos cães mesmo, da Tragédia dos Cães, que é a história de 3 moleques pichadores, né, na Zona Leste de São Paulo. Se passa nos anos 90, né? Então é minha geração, assim, uma geração que não é muito retratada nem no cinema, nem na literatura, e muito menos nos quadrinhos, assim, né? Excetuando esses quadrinistas como o de Salete, né, o Kitagawa, né, e outros aí que hoje tem centenas, assim, de molecada de periferia fazendo quadrinhos. Então, é um quadrinho que vem desse período todo, desde 2017, e agora, ano que vem, finalmente, a gente vai publicar. E aí, essa história, essa tragédia, que é uma tragédia de tantas pessoas, mas chama uma tragédia, mas na verdade tem de tudo, né? Não é só coisas trágicas, assim. Tem a história desses moleques, de como eles procuram se expressar, né? Da tentativa de fazer hip hop, de curtir a vida, né, de tentar criar oportunidades nas quebradas, assim. Então, estou bem ansioso para finalizar esse quadrinho aí, para que a Alec e o Rogério não me cobrem mais, não fiquem me ligando de madrugada para cobrar. Brincadeira. É verdade isso, gente? Para você, Pierre, pessoalmente, como artista, você acredita que essa publicação, a Veneta trazer essa edição impressa, é uma forma também de mostrar que a editora está atenta ao que está sendo produzido nas redes? Como que foi esse contato? Como que a obra chegou até a Veneta? Primeiro, eu vou dizer que o Rogério estragou minha vida quando criança, né? Porque eu li os quadrinhos, eu comecei a ler quadrinho na Conrad, né? Então ele me colocou no mau caminho lá atrás, né? E na faculdade, e já respondendo meio que a pergunta assim, na faculdade eu comecei a ir atrás de... tem quadrinho no Brasil? Existe quadrinista brasileiro? E uma das poucas editoras que publicava era a Veneta, lá para 2012 e tal. Não tinha editoras de quadrinhos que publicavam muito autor. A Veneta publicava Marcelo de Salete, tanto que eu fui no Cumbi, né? No lançamento, o Quintanilha, o João, o Burbas, né? Foi lá em 2011, por aí. Então a Veneta sempre ficou ligada no que se fazia. Ela sempre ficou ligada. O Quintanilha publicado na Conrad, lá atrás. Então a Veneta sempre teve, desde a Conrad, assim, quando o Rogério estava na Conrad, tinha esse âmbito de ver o que estava sendo publicado, né? E daí, eu confesso que eu sou que nem um pouco que nem a Carol, que eu achava que ninguém ia publicar isso aqui. Eu achava que isso aqui era... Não, ninguém vai querer isso aí.
Só que daí o Rogério gostou, deu, não, claro. Mas daí o Rogério falou uma coisa que é verdade, assim, que a internet se tornou o que era a revista, né? Se antes a gente, o quadrinista brasileiro tinha que ficar na porta de metrô vendendo essa revista, hoje a gente tem que ficar na rede social, à mercê do Elon Musk, Zuckerberg da vida aí, mas a gente tem que ficar, olha, gibi aqui na rede social, né? Então o Rogério falou uma coisa para mim que é certa, que hoje a internet se tornou a revista para buscar novos autores. E todos eu conheci na internet também. A Carol conheci no Instagram, a Ana Luísa conheci no Facebook, por exemplo. O João e o Marcelo já conheci em livraria, né? Mas a internet acabou se tornando esse meio da revista, né? De achar novos autores, tudo. E daí os leitores eles procuram o impresso depois, né? Então tem essa vantagem, né? E eu percebi que a Veneta foi um pouquinho mais também mais na vanguarda disso, porque depois que a Veneta começou, principalmente depois da pandemia, que teve muito quadrinho online na pandemia, outras editoras também começaram a olhar, né, quadrinho da internet. Tem muito hoje editoras publicando quadrinhos nacionais que começaram na internet, né? E a Veneta também foi um pouquinho na vanguarda disso, né? Um exemplo da própria Carol, né? Que também estava ali publicando na internet. A Veneta puxou essa produção. E agora, trazendo algumas perguntas que, se vocês quiserem alguns responder, né? A gente pode fazer algo... Eu não vou direcionar tanto, que nem essa primeira leva de perguntas, mas eu gostaria de saber de vocês de que forma que ter uma identificação com uma editora, ter ali uma editora para poder, de certa forma, contar, né? Porque a gente sabe que a vida do quadrinista brasileiro, ela é realmente uma luta diária. E eu falo isso por causa do financiamento, que foi algo que a Ana trouxe. Eu falo isso também por causa do suporte mesmo na divulgação, de ter ali com quem contar, né? E eu acredito que parte do papel da editora é isso, né? É trazer esses autores para perto de si. E não só na publicação da obra, de fato, mas também eu acredito que a Veneta ela tem esse papel agregador, né? De fazer quase como se fosse montar ali um time. E eu queria saber como que é fazer parte disso, assim, se vocês pudessem contar um pouco dessa sensação de estar na firma, como o João comentou. Eu tive um momento, vamos dizer assim, de sorte, porque quando eu estava publicando o Cumbi e o Angola Janga, eu consegui um apoio, financiamento, não é, do PROAC para conseguir concluir o projeto. Isso foi essencial, é essencial, não é, na vida de muitos quadrinistas que estão começando, ou mesmo quem já está há mais tempo produzindo quadrinhos, porque te permite ter ali um certo tempo para se dedicar mais ao seu projeto, e ao invés de você ficar 10 anos, talvez você possa abreviar um pouquinho disso, né? Olhando ali para o João, que está tentando terminar o dele. Mas, enfim, isso é essencial. E outro dado muito interessante, que foi também quando mostrei o projeto para a editora, né? Para o Rogério, para a Leca, é que a produção de um quadrinho, muitas vezes, é algo, durante um certo período, razoavelmente individual. Você está dialogando ali com outros autores, escritores, gente que já morreu, não é? E às vezes com gente viva também. Mas, enfim, o editor ou editora, não é? É aquela pessoa que vai embarcar, vamos dizer assim, na mesma loucura que você naquele momento de produção do livro. E vai embarcar e vai também dizer, olha, você pode ir mais para aquele lado, pode ir mais para esse, para que você chegue no público que o seu trabalho merece, não é, chegar. Então, esse olhar do editor, por ser muitas vezes um dos primeiros leitores da obra completa, é essencial para te mostrar os caminhos que aquela obra tem, porque geralmente eles têm mais contato, inclusive, com o público, diferente de nós como autores, não é? Claro que hoje em dia quem já publica
quadrinho na internet já vai ter esse acesso ao público de um outro modo, que é diferente de quem fica ali vários anos produzindo para depois publicar, né? Não, eu estava pensando aqui, né, que o Burroughs, que foi o primeiro quadrinho que eu publiquei pela Veneta, também eu publiquei na internet, eu estava publicando na internet, né? É claro que na época eu não tinha o Instagram, por exemplo, então eu publicava no Facebook e eu tinha um site próprio. Era um negócio meio insano, né, porque não tinha muitos leitores, assim, mas eu estava lá tentando fazer alguma coisa virar ali, tentar para ter essa produção, essa obrigação de produzir, né? E aí, logo em seguida, a gente também conseguiu um PROAC para publicar o Carolina, né? E aí o Rogério entrou em contato com a gente e disse que tinha interesse e tal. E aproveitou e também falou que tinha interesse no Burroughs. Aí eu falei, nossa, sério? Você tem mesmo? Você é louco? Quer publicar isso aqui? Eu estava interessado era no Burroughs mesmo. E aí acabou que saiu o Burroughs e eu continuei trabalhando por conta dessa coisa que o Marcelo colocou e a Ana também, que é muito difícil a gente parar os trabalhos para conseguir se dedicar aos quadrinhos, né? Essa é a minha maior dificuldade. Por exemplo, eu sou freelancer, então eu trabalho muito com ilustração, às vezes dou aula, né? Uma série de atividades que você tem que fazer para sobreviver, assim. E aí não consegue esse tempo para parar e se dedicar ao trabalho, sabe? Mas aí nessa época eu era mais jovem, né? Uns 10 anos atrás, então eu conseguia trabalhar mais. Aí terminei o Burroughs e logo em seguida terminei o Carolina também, então saiu o Burroughs em 2015, se não me engano, e o Carolina em 2016. Assim. Eu posso falar um pouco? Esse negócio do PROAC é uma coisa interessante, assim. É um dinheiro muito pequeno e tem um efeito muito grande, sabe, assim, para os quadrinhos. Não só Veneta, mas você vê várias editoras publicando e tal. Eu acho que é isso, assim, essa situação que está não foi criada pela Veneta. Não foi criada pelas editoras, foi uma situação criada também pelo poder público, que começou a incentivar com programas como o PROAC, começou a incentivar os eventos, começou a comprar livros para a biblioteca. Isso daí é muito importante, porque eu não estou defendendo o Estado, não estou defendendo o governo, não, mas é assim, é a sociedade organizado, o Estado como sociedade organizada viabilizando essas coisas, e é muito importante, sabe? É muito preocupante quando começam a falar em cortar isso daí. Tinha que ser muito ampliado isso daí, tinha que ser muito mais, assim, sabe? Teria muito mais coisas acontecendo. Eu morro de pena, porque assim, uma editora não tem como sustentar um autor pelo tempo que ele vai produzir um quadrinho. Um quadrinho demanda, é um trabalhão, sabe? É muito difícil, é preciso um envolvimento da sociedade, sabe? Então eu fico meio chocado, assim, quando falam, Lei Rouanet. Pô, a gente não tem grana nenhuma, sabe? É muito pouco isso daí, é muito pouco. Enfim, é isso aí. E só uma observação que vários estados não têm esse tipo de financiamento, esse tipo de incentivo, né, dos quadrinhos. Então, ter um PROAC é realmente muito importante para essa cena que a gente está comentando aqui. Muito bem observado, Rogério. Então, a gente necessita do apoio público, a gente necessita da editora. O Malagueta chega em Roraima, sabe? Tem pessoa de distribuição, assim. Meu quadrinho chega em Salvador. Eu quase fiquei com a conta zerada só de ir para João Pessoa. Eu não conseguiria vender para outros estados. Então, precisa parar um pouquinho essa cultura que o autor ele tem que ser o empresário. O autor não é empresário, a gente é artista, entendeu? Nosso trabalho é fazer o quadrinho. Então, a gente precisa do apoio público, a gente precisa dos editais, a gente precisa das editoras, entendeu? E a Veneta deu esse suporte para o Malagueta, assim, e muito mais gente chegou quando se publicou, assim, né? Então, uma coisa que eu sou bastante contra esse negócio do autor ser o empresário, entendeu? Eu não acho que a gente tem que ficar sobrevivendo. Claro, o Catarse é uma ferramenta legal, muito boa para pequenos autores que estão começando, mas não é para a gente virar empresário, assim, não é para a gente montar nossas próprias editoras, eu acho, assim, destruir um pouco o artista, isso eu acredito um pouquinho. A gente falou de vários quadrinhos, mas eu agora queria falar de um livro, porque o Rogério está lançando o seu livro também. Rogério, conta pra gente esse retorno à ficção, né?
Quero saber mais sobre Um Santo em Marte. É um livro de insônia, sabe? Eu não tinha o que fazer, eu estava em férias, e aí, 10 dias, o livro basicamente estava pronto. Não é literatura, é subliteratura, é bem... Mas comprem, por favor, não precisa ler. Comprem e elogiem, falem... Eu acho que é divertido de ler na praia, assim, ler no ônibus, mas mais importante do que ler ele é comprar ele, indicar para as pessoas, fazerem outras pessoas comprarem, por favor, porque senão minhas sócias vão ficar chateadas comigo, imprimir um monte de livro, por favor, é o que eu tenho a dizer. O Gabriel leu meu outro livro e disse que é bom. Minha irmã também leu esse daqui e disse que é bom. Ela disse que nem parecia que era eu, ela achou que era um escritor de verdade. Eu comprei na banca, tava usado lá na banca, comprei. Fala pra gente sobre Ikkyu e sobre trazer o Sakaguchi ao Brasil, né? Ele nunca tinha sido publicado. O que tem esse mangá? Bom, dá até um pouco de vergonha também passar do meu livro para o Sakaguchi, porque, caramba, isso é de verdade, assim, sabe? Ikkyu é um... Tem vários dessas coisas que eu fico demorando para publicar, e Ikkyu é um desses, assim. Ikkyu era publicado naquela mesma leva de quadrinhos que tinha... na mesma revista que publicava Blade, sabe, o mangá Blade, era a revista irmã da Morning que publicava o Vagabond. E assim, eu publiquei todas essas coisas, mas eu, de cara, na época, eu fiquei muito entusiasmado com Ikkyu, eu tentei publicar, mas tinha um problema de direitos autorais, o Hisashi Sakaguchi tinha morrido e ficou um imbróglio que só agora está resolvendo. Agora ele começou, ele teve uma publicação na França, ainda em 96, com o prefácio do Moebius, fazendo o prefácio, para vocês terem uma ideia do negócio, e depois ele ficou mais ou menos esquecido. Mas é um mangaka muito chave, sabe? Esse mangá moderno, o Naoki Urasawa do Monster fica falando que ele tinha desistido de ser quadrinista, ele estava no início lá e tinha desistido, que ia montar uma banda de rock, aí ele viu o trabalho do Sakaguchi e ficou tão entusiasmado que ele resolveu ser mangaka por causa disso daí. E aí ele fica falando que ele está até hoje tentando fazer um trabalho que seja tão bom quanto o do Sakaguchi, que ele nunca conseguiu fazer isso daqui, mas é o mestre, é a maior influência dele. O Osamu Tezuka, o próprio Osamu Tezuka falava que o Sakaguchi é o poeta, é o grande poeta, sabe? Assim, o que ele faz é poesia em formato de quadrinhos. Então, assim, a gente está muito orgulhoso, assim, estou muito orgulhoso de publicar esse livro, é um livro muito importante, e eu falo assim, não é nem falar da editora, da Veneta, mas eu não tenho dúvida, é o mangá mais importante lançado no Brasil neste ano, é a coisa mais importante. Vocês ainda não têm inglês, nunca foi publicado nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar bastante do Sakaguchi nos próximos anos. É isso. E são quantos volumes no total, Rogério? São 4 volumes, O Sakaguchi morreu quando entregou a última página do último livro, por isso ficou essa coisa, assim, a história desse monge budista, Ikkyu, que é o monge budista mais famoso da história do Japão, é uma das personalidades mais importantes na formação cultural do Japão. Ele teve um papel decisivo no desenvolvimento da arte caligráfica, arranjo floral, da poesia, da cerimônia do chá. Essas coisas que são tão marcantes da cultura japonesa, o Ikkyu teve uma participação decisiva nisso daqui. Fala-se dele que ele que infundiu o Zen no Japão, sabe? Ele que fez o Zen budismo de fato se tornar japonês, sabe? Então é um cara muito importante. Ao mesmo tempo era um libertino que gostava de encher a lata, gostava de sexo, sabe? Então ele é mais ou menos como se fosse um São Francisco, só que não é neurótico. Assim, é uma figura fascinante, por isso que ele é um herói também da contracultura, e é nesse sentido que ele também combina com o catálogo da Veneta, nessa postura libertária, sabe? Então vocês veem que é um projeto gráfico da Casa Rex, que já deu pra gente um monte de prêmio da Bienal de Design. A gente ganhou já
muito prêmio graças a eles. Até o Communication Arts de Nova York a gente ganhou, e essa daí eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Os japoneses lá, os herdeiros da família Vire ficaram impressionados assim com o projeto e tal. Então, enfim, nós vamos. A ideia é que a gente publique tudo ainda no ano que vem, assim, sabe? A gente termina essa série no ano que vem. Os livros podem ser lidos, claro, separadamente, porque cada um pega uma fase da vida do Ikkyu. O Acting Class é o novo do Nick Girnaso, que a gente publicou Sabrina, né? Que foi um grande sucesso. É um livro, como falar, indicado a prêmios literários mesmo e tal, não sei o quê. É um livro muito influente, falando dessa coisa de fake news. E agora a gente vai publicar esse novo livro que ele entra nessa coisa desses gurus, dessas pessoas. É um professor de teatro que as pessoas têm uma relação meio doentia, maluca com ele, sabe? E ele analisa essa relação das pessoas, como elas jogam suas expectativas em cima de pessoas que são claramente charlatões, que são claramente pessoas, assim, desonestas, mas, no entanto, as pessoas vão lá. Por quê? Por quê? Entender isso daqui é uma tentativa de entender. O livro vai virar um filme de Netflix, aí eu espero que a gente vai ficar bem rico, que é com a Emma Stone e o Joaquim Fênix. Então eu acho que é para eu ter expectativa da gente ter um estande gigante no próximo CCXP e tal, com os fogos de artifício e tal. Enfim, e a gente continua com Virgem Vermelha, da Mary Talbot, o Brian Talbot. Já está em pré-venda, se vocês quiserem entrar lá no site da Veneta. A Virgem Vermelha já está em pré-venda e vai ser lançado em janeiro, né? Fevereiro? Já não me lembro. Acho que é janeiro. Fevereiro. Janeiro. O Brian Talbot, muitos de vocês já conhecem, porque ele teve várias coisas publicadas no Brasil. Ele é um parceiro do Alan Moore, do Neil Gaiman, fez vários do Sandman, trabalhou vários quadrinhos do Sandman, trabalhou vários outros quadrinhos do Neil Gaiman, fez até Batman, fez Judge Dredd, é um quadrinista que surgiu no início dos anos 70 e teve uma influência muito grande. É um cara que dá para falar que tem puxa vida, agora esqueci o nome dele, mas é um desses roteiristas famosos ingleses de agora, e ele fica falando, o Garth Ennis, acho que é o Garth Ennis, e ele fala que assim, todos nós devemos ao Brian Talbot. Ele é o cara que influenciou o Neil Gaiman, influenciou o Alan Moore, e todos eles, assim, o Alan Moore escreve prefácio de livros dele, porque ele teve uma série, os trabalhos dele nos anos 70 foram decisivos para o desenvolvimento desse quadrinho em inglês. E esse quadrinho é uma história que ele faz com a mulher dele, a Mary Talbot, que ela já é uma pesquisadora, tal, bem importante, cheia dos livros sérios e acadêmicos, e eles fizeram esse livro a respeito da Louise Michel, que foi uma das líderes da Comuna de Paris, que vocês sabem, a gente é anarco-comunista, gaysista e tudo mais, e ela é a Louise Michel, uma dessas figuras que, assim, fantásticas, né? Ela liderou a Comuna de Paris na metralhadora, ficou nas metralhadoras, lutou mesmo no negócio, depois foi presa, só que ela era uma heroína, os caras não sabiam o que fazer com ela, então mandaram ela para Nova Caledônia, para o exílio, lá no Pacífico. Aí ela se envolveu no movimento anticolonial, lá no negócio, e ela é uma heroína do movimento anticolonial, do movimento anarquista. Ela que colocou a bandeira negra, instituiu a bandeira negra como símbolo do anarquismo. E é uma feminista, uma proto-feminista muito importante. Então é uma história espetacular, assim, é um gibi espetacular. E vocês veem que lindo que é esse desenho, assim, é demais isso daí. E enfim, Jerusalém, que a gente há de fazer em 2024. O livro já está traduzido, o livro já está no finalzinho da preparação dele. Eu tenho que pegar agora, eu também dar uma leia lá para acompanhar isso daqui.
A gente ainda não sabe em que formato exatamente nós vamos fazer isso daqui, porque não dá para ser um volume só. Provavelmente vai ser uns 3 volumes. Mas é para o ano que vem, podem esperar. É isso aí. Guardem seu dinheiro. Isso é só um pouquinho do 2024 da Veneta, tá, gente? Não é tudo, não. Vocês só estão dando aí uma... Tem o Juscelino Neco novo. Ah, é verdade. Quer comentar um pouquinho? Isso é só um spoiler do ano que vem, tá? Ainda vai ter muito mais. Pois é, gente. Nós estamos com um tempo, assim, bem contado aqui. Então, eu não sei se dá para abrir para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, talvez daria. Olá, tudo bem? Eu queria saber dos autores que, de forma geral, todos vocês fazem uma pesquisa bem significativa para o lançamento dos quadrinhos e o quanto que a Veneta, o editor, é importante nesse processo de pesquisa, o quanto que a Veneta se envolve, o quanto deixa vocês livres para aprofundar ou não determinados temas dessas pesquisas, para culminar ali na publicação do quadrinho. Para mim foi um processo bem livre, assim, mas nas reuniões que a gente fez antes da publicação, Rogério e Leca sempre dando dicas, né, do próprio catálogo da Veneta, de coisas que dialogavam com o meu trabalho. Então, obviamente, já ia rapidamente atrás para me inspirar, né, principalmente. E é muito bom ter esse olhar de fora, né, de alguém que trabalha, que está no mercado e entende o que funciona bem, o que não funciona. Eu que trabalho muito... O quadrinista é um trabalhador solitário na maior parte das vezes, e ter esse feedback assim é muito rico, né, é muito valioso, até para incentivar que a gente continue fazendo quadrinho, né. Por mais que eu tenha meu público na internet, tenha um trabalho independente, né, desde o início, ter essa experiência com a editora foi muito, acho que incentivou muito que eu continue com esse trabalho, assim, sabe? Bem, posso falar um pouquinho do último livro anterior ao Noite e Luz, que está sendo reeditado agora, mas o Mukanda Teodora, que saiu ano passado, está completando agora 1 ano. Foi um livro que, enfim, tinha ali a história principal, tinha já algumas dicas do que poderia ter no prefácio, mas o Rogério ajudou demais, e a editora, não é? A gente contou também com textos e a contribuição da Silvana Gerra e também da Cristina Wissenbach, que foi a historiadora que primeiro falou sobre as cartas da Teodora. Enfim, desculpa. A editora ajudou a fazer todo esse meio de campo para que o livro saísse do modo como saiu, e expondo grande parte da pesquisa, não é, que estava por trás de todas aquelas histórias envolvendo São Paulo e Teodora no século XIX. Foi uma grande ajuda, e eu acho que é o papel, não é, que uma editora tem que fazer nesse contato com o quadrinista e também com o público. Agora eu vou falar rapidinho. Eu lembrei do meu último livro que eu lancei com a Veneta, que foi o Depois que o Brasil Acabou. E quando o Rogério me falou esse título, eu achei meio estranho, assim. Eu tinha um outro título, uma outra ideia. E eu falei, pô, mas será, né, tal, depois que o Brasil acabou. Mas assim, acabou que o livro, de fato, acho que essa embalagem, esse formato, o nome, o título, os textos do prefácio, né, o Quintanilha também, o Rogério chamou o Quintanilha para escrever, e a organização das histórias, que eu sugeri várias histórias que eu tinha feito curtas, né, mas a maneira que ele foi editado, assim, que deu esse resultado, que eu achei que no final foi uma boa escolha, Rogério, apesar de eu não ter gostado naquela época. Obrigada, viu? Obrigada a vocês que assistiram, obrigada a todos os autores queridos, obrigada, Mari.